Um bem-aja a todos. Em primeiro lugar, desejamos que todos se encontrem bem de saúde. Desejo naturalmente extensível às famílias de todos os colombófilos e agentes da colombofilia. Cumprimentamos particularmente os colombófilos lisboetas. Vamos entrar num ano de várias mudanças. Mudou o Regulamento Desportivo Nacional, vai mudar o nosso Regulamento Distrital, ambos com algumas alterações significativas. E vão mudar muitas dinâmicas em Lisboa. Existem também outros assuntos de interesse colombófilo a atualizar e a abordar. Numa altura de defesa, onde há um menor interesse nos sites das associações, entendemos e acreditamos que a mensagem e a abordagem a todos estes temas passará melhor e será mais genuína se for passada por vídeo, ao invés de uma circular escrita. Este vídeo tem esse objetivo e marcará também a adesão da Associação Colombófila Distrito de Lisboa às redes sociais, no qual este será o seu primeiro momento na sua página oficial do Facebook. No dia 5 de maio de 2023, através da circular número 16, comunicámos que os atuais órgãos sociais da Associação de Lisboa, depois de fazerem 6 Assembleias Gerais e de não ter aparecido qualquer lista candidata a gerir os destinos desta associação, continuam assim, ainda, responsáveis por gerir o presente e preparar o futuro desta associação. Depois de 6 Assembleias Gerais para a eleição de órgãos sociais consecutivas, não vamos, obviamente, continuar a fazer convocatórias, atrás de convocatórias, mas, e porque não estamos nem nunca estivemos agarrados às cadeiras desta associação, demos de forma clara e aberta a possibilidade de qualquer lista aparecer com o seu programa e, caso isso acontecesse, agendaríamos imediatamente eleições aos órgãos sociais da Associação de Lisboa. Desde que essa lista pudesse aparecer de acordo com as exigências estatutárias e de forma atempada, que não podia nunca ultrapassar o dia 15 de setembro, para não prejudicar a normal preparação da próxima época desportiva de 2024. Até porque, até ao final do mês de setembro, Lisboa tem o dever e a responsabilidade de enviar para a Federação a regulamentação da época seguinte. Caso não aparecesse nenhuma lista, com o seu programa e dentro das exigências estatutárias, até ao dia 15 de setembro de 2023, os atuais órgãos sociais da Associação de Lisboa iriam naturalmente e de forma legítima responsabilizar-se pela colombofilia de Lisboeta não parar. E iriam naturalmente celebrar acordos com transportadoras, com delegados de solta, com fornecedores e colocar em prática o plano de reestruturação em que denominamos Associação Colombófila de Lisboa versão 2.0, com o calendário desportivo que foi já aprovado em Assembleia Geral desta Associação no passado dia 15 de junho de 2023. Como não apareceu nenhuma lista candidata, vamos iniciar a preparação da época desportiva 2024. Do ponto de vista financeiro, a Associação de Lisboa está bem e recomenda-se. Tem uma boa conta bancária, tem as suas 3 galeras totalmente equipadas e atualizadas, tem uma nova sede social, tem a sua sede social antiga alugada por 7.800 euros por ano e encontra-se perfeitamente estável. Atualmente, existe em Lisboa muita dificuldade em encontrar diretores disponíveis para trabalhar tanto nas coletividades como na associação. Todos os colombófilos querem estar os seus pomos e regressar às suas casas. Ninguém quer trabalhar em prol da modalidade e ser muitas vezes ofendido de forma gratuita. Em 2023, 60% das coletividades lisboetas ativas tinham entre 6 e 14 colombófilos. Estes números tornam tudo muito mais difícil. A dificuldade em existirem membros suficientes para completar os seus órgãos sociais, torna difícil a rotação necessária dos diretores, torna difícil a motivação na competição e até empobrece o próprio convívio colombófilo. Estes números mostram-nos que 60% das coletividades lisboetas, nos próximos 2 a 3 anos, não terão colombófilos suficientes para serem autossustentáveis e minimamente competitivas, levando ao inevitável encerramento das mesmas. Além disso, torna muito mais cara a colombofilia para o colombófilo, porque cada coletividade terá a sua estrutura de custos suportada por apenas cerca de uma dezena de colombófilos. O futuro passa primeiramente por tentar motivar os que cá estão e motivá-los em termos de competição, em termos de convívio colombófilo e em termos financeiros. Não será mais possível praticar a colombofilia de bairro que outrora foi possível praticar. Hoje essa colombofilia pratica-se com ajustamentos de 6 ou de 10 colombófilos numa competição enfadonha, sem qualquer convívio colombófilo e com elevados preços, onde cada pessoa destas coletividades passeia 5 ou 10 caixas nos seus carros para a concentração da Associação de Lisboa. Hoje, as 27 coletividades ativas de 2023 mantêm as pesadas estruturas de custos do passado, nomeadamente no que ao transporte para a concentração diz respeito. São 27 carrinhas com uma média de 4 pessoas em cada uma delas para carregar as caixas. São uma média de 108 pessoas envolvidas todas as semanas. Em alguns dos casos, são colombófilos que o fazem, muitos deles idosos, outros deles doentes, e na maioria dos casos são colaboradores pagos. Entre despesas de carrinhas e de colaboradores,
a Associação de Lisboa estima que as 27 coletividades gastarão em média entre 35 mil a 40 mil euros por época apenas e só neste serviço, mas hoje com metade dos clombófilos que tinham no passado. Além da urgente reestruturação da clombofilia tradicional, o futuro passa também por encontrar soluções para aqueles que querem manter a atividade clombófila e por motivos de saúde, espaço, tempo ou outras razões, financeiras por exemplo, não conseguem continuar na clombofilia. O futuro está já aí, para bem da clombofilia lisboeta é preciso ter a coragem de tomar decisões, de dobrar mentalidades retrógradas e de pôr para trás das costas guerrilhas clombófilas que tanto nos têm separado a todos ao longo dos últimos anos. Para um melhor futuro é importante antecipar a resolução dos problemas, minimizando as distâncias. A Associação de Lisboa divulgou durante a época 2023 aquilo que pretende implementar na época desportiva 2024. Primeiramente apresentou no auditório a todos os clombófilos, em seguida reuniu com todas as coletividades. Depois das reuniões com as coletividades lisboetas, transmitidas as opiniões e sensibilidades dos seus dirigentes, a Associação de Lisboa constatou que a esmagadora maioria tem a clara noção que a proposta apresentada por esta associação é efetivamente o futuro da clombofilia lisboeta e que algum dia terá de se caminhar nesse sentido. No entanto, existem ainda algumas reservas e dúvidas quanto às consequências imediatas da aplicabilidade da nossa proposta, podendo ser, na opinião de algumas coletividades, uma mudança demasiado rápida para a cultura que está enraizada na modalidade. A Associação de Lisboa procedeu assim à reformulação da sua proposta, versão 2.0, com as seguintes diferenças. Delegando as competências do ato de encetamento nas especialidades de velocidade, meio fundo, yarlings e hotspots às coletividades, assim como o carregamento e entrega de caixas nas habituais concentrações. Mantendo os 10 centros de encetamento na competência da Associação, assim, apenas para as especialidades de fundo, maratona e para a prova top 10, com os carregamentos de caixas a serem igualmente da competência da Associação de Lisboa. Uma vez que das 27 provas propostas no calendário desportivo, 19 delas serão com enceitamentos e carregamentos a cargo das coletividades e apenas 8 a cargo da Associação de Lisboa, entende a Associação de Lisboa que o preço por pombo cobrado ao clombófilo deverá ser da responsabilidade e gestão das coletividades. Assim, a Associação de Lisboa, de forma sensata, coerente e sensível às preocupações que nos foram transmitidas pelos diretores das coletividades, procedeu à reformulação da proposta versão 2.0, pedindo apenas aos clombófilos lisboetas o esforço de, na próxima época desportiva, fazerem uma maior deslocação que o habitual, apenas e só em 7 dias do ano, para procederem aos enceitamentos da especialidade de fundo e maratona no centro de encetamento que mais desejarem. Entenda a Associação de Lisboa que dará igualmente um importantíssimo passo em frente e um passo para o lado, para num futuro próximo continuar a dar passos em frente, rumo a um futuro inevitável, mesmo que os próximos passos rumo a esse futuro tenham de ser dados de forma mais lenta, vencendo e mudando lentamente as mentalidades e a cultura enraizada da nossa modalidade. Em cada um dos 10 centros de enceitamentos, a Associação de Lisboa terá um elemento responsável por colaborar na supervisão do encetamento, assim como dinamizar convívios e outras dinâmicas desportivas, como leilões de colónias, etc. Também a criação da página das redes sociais, bloqueada a comentários, criada com o único objetivo de dinamizar as várias atividades da Associação, como, por exemplo, publicação dos vídeos de solta, publicação de SMS de solta, informação de adiamento e cancelamento de encetamentos, promoção semanal dos vencedores, etc. Esta promoção semanal dos vencedores vão ser contactados semanalmente os 10 vencedores das provas de grupos. Serão feitas telefonicamente perguntas sobre a corrida e sobre o pombo vencedor. Será publicado o resultado de cada entrevista com uma foto do clombófilo e, se possível, do pombo vencedor no site oficial da Associação e na sua página das redes sociais. O objetivo é claramente valorizar os melhores pombos semanais dos diversos grupos classificativos, os seus criadores e os seus treinadores, dando-lhes muito mais visibilidade do que qualquer simples classificação semanal. A criação de um grupo de trabalho para dinamizar a clombofilia junto das autarquias, para a resolução de problemas como a legalização e a permanência de alguns pombais, encontrar soluções de criação de novas aldeias clombófilas, a obtenção de apoios camarários para a construção de pombais em lares, escolas, quartéis de bombeiros, etc. Submissão de candidaturas a fundos comunitários para apoiar a clombofilia lisboeta, nomeadamente informaticamente, munindo todos os clombófilos de um sistema eletrónico de última geração. A construção do primeiro pombal comunitário em Lisboa. Procurar apoios autárquicos para a construção do primeiro pombal comunitário em Lisboa. O primeiro pombal comunitário em Lisboa terá como principal objetivo albergar equipas de pombos de clombófilos que, por dificuldades financeiras, tempo, espaço ou saúde, têm abandonado a nossa clombofilia. Este projeto permite a essa franja de clombófilos continuarem a competir em Lisboa sem efetuarem limpeza de pombais, sem efetuar voos diários, carregamento de caixas e ao menor custo possível. Para a gestão diária deste pombal,
privilegiaremos pessoas ex-colombófilos ou colombófilos com saúde, mas sem posses financeiras para a gestão diária do seu pombal particular. As inscrições de equipas de um determinado número de pombos equilibrado, que permita poderem competir nos campeonatos distritais de Lisboa nas especialidades de velocidade, meio fundo e ou outras. Serão os proprietários das equipas que irão designar semanalmente os pombos e serem listados a cada uma das provas. É uma forma de estar envolvidos no processo semanal da equipa, onde também poderão naturalmente assistir ao vivo aos enstamentos e às chegadas. Numa outra vertente, de apoio ao colombófilo, iremos solicitar que cada colombófilo possa ceder 0,5% do seu IRS liquidado à Associação de Lisboa, sem precisar de pagar mais por isso. Em vez de ir na sua totalidade para os cofres do Estado, 0,5% do seu IRS liquidado pode ir para a conta da Associação de Lisboa, onde a Associação de Lisboa retribuirá esse gesto de apoio com um vale de desconto na campanha ao referido colombófilo, voltando a colocar grande parte desse dinheiro novamente no bolso do colombófilo. As inscrições para a campanha desportiva continuarão a ser realizadas através da ficha do associado concorrente, com inscrições de pombos separadas pela primeira vez em muitos anos para as especialidades de velocidade, meio fundo, fundo e Yarlings. As coletividades irão manter, como até 2023, o ato de encestamento nas especialidades de velocidade, Yarlings e meio fundo, assim como nos hotspots. Na especialidade de fundo, maratona e top 10, a competência do encestamento será da responsabilidade da Associação Colombófila Distrito de Lisboa. As coletividades, que na especialidade de fundo, maratona e top 10 não forem centros de encestamento, continuarão naturalmente a existir e a poderem desenvolver a sua atividade esportiva e cultural, nomeadamente os fechos semanais dos relógios e os seus campeonatos internos, campeonatos de dublagem, os seus treinos, os seus leilões, as suas festas, etc. Apenas não realizarão o ato de encestamento e carregamento de caixas, não tendo assim nem trabalho nem custo com estes dois processos. A Associação de Lisboa, enquanto entidade encestadora na especialidade de fundo, maratona e top 10, passará assim a supervisionar e controlar todo o processo de encestamento, acerto de máquinas, correta leitura das anilhas, correta introdução dos atletas nas caixas, selagem de caixas e o transfer das mesmas para a galera, onde também na galera supervisionaremos as mesmas através do sistema de videovigilância no interior das galeras. Na especialidade de fundo, maratona e top 10, o colombófilo tem de estar obrigatoriamente inscrito como sócio concorrente na sua coletividade-mãe, para poder participar nas provas associativas, designando na ficha de associado concorrente da Associação de Lisboa, no ato da sua inscrição, em qual dos centros de encestamento da entidade encestadora Associação Colombófila Distrito de Lisboa deseja encestar em todas as provas destas especialidades. Especialidade de velocidade, máximo de 25 pombos designados. Especialidade de meio fundo, máximo de 25 pombos designados. Especialidade de fundo, máximo de 15 pombos designados. Apenas os 15 pombos do primeiro encestamento da especialidade de fundo contam para os campeonatos distritais de fundo, grande meio fundo, geral e maratona. Os 5 pombos do segundo encestamento completam a equipa de 20 pombos para os colombófilos de Lisboa que desejem competir em igualdade de circunstâncias com os restantes colombófilos das associações dos diversos campeonatos nacionais. A modalidade do campeonato absoluto contam 25, 25, 15, pontuam os 2 primeiros pombos designados. Só participa na modalidade de campeonato absoluto os colombófilos que participem nas 3 principais especialidades, velocidade, meio fundo e fundo. Contam para os campeonatos distritais as 6 melhores provas de cada especialidade, 18 delas no caso da modalidade do campeonato absoluto. Hotspots de velocidade serão os ex-treinos oficiais, que em termos de quilometragem são hoje provas da especialidade de velocidade. Passarão a chamar-se hotspots, contando estas provas para testar as máquinas, mas principalmente para haver mais uma forma de competição, ainda mais sendo provas que podem ser potenciadas e aproveitadas para as exposições. Além dos 3 hotspots antes da primeira prova oficial, ainda serão agendados mais 2 nas datas dos 2 primeiros fundos. Daremos continuidade ao campeonato de grande meio fundo Artur Oliveira, onde são selecionadas 7 provas, 4 meio fundos e 3 fundos, entre os 400 e os 600 km. Iremos promover uma prova nova, a prova singular e única que será top 10. Será uma prova de grande meio fundo, realizada depois de terminar a especialidade de meio fundo, em que cada colombófilo terá a oportunidade de enviar 10 pombos designados, pontuam os 3 primeiros pombos e, atingidos os números de inscrições mínimas deste campeonato, daremos 5.000 euros em prémios nesta prova. Nos campeonatos distritais do Pomboás, o encestamento será ilimitado e os vencedores serão os pombos que tiverem o melhor coeficiente entre o bloco e o grupo, nas melhores 6 provas de cada especialidade. Pretendemos, a partir daqui, valorizar os melhores pombos e não os mais marcadores. Pombos campeões absolutos têm a obrigatoriedade de estarem classificados nas 3 especialidades. Devido à reformulação de 3 para 2 zonas distritais, a verdade esportiva fica ainda mais ferida dentro de cada zona, em provas de menor quilometragem. Entende a Associação de Lisboa
que existe maior verdade esportiva nas classificações de grupos e de blocos e que, por esse motivo, deixa de existir campeonatos distritais do Colombófilo e do Pomboás por zonas na especialidade de velocidade, meio fundo, yardings e absoluto, passando a existir apenas de bloco e de grupo, onde a verdade esportiva é muito maior. Na especialidade de fundo, além de existir classificações do campeonato do Colombófilo e do Pombo, no bloco e no grupo, existirá também na zona e no distrito. No campeonato do Colombófilo e Pomboás, nas especialidades de grande meio fundo e de maratona, serão realizadas classificações nas especialidades de grande meio fundo e maratona com os pomos designados do campeonato do Colombófilo e Pomboás, de todo o distrito, de zonas e de blocos. Para efeitos dos campeonatos nacionais, no campeonato do Colombófilo, serão realizadas classificações paralelas apenas por prova nas especialidades de velocidade, meio fundo e yardings, com os pomos designados no campeonato do Colombófilo, também de zona, além das já realizadas de bloco, exclusivamente para efeitos de campeonatos nacionais com os pomos designados. Serão realizadas classificações apenas por prova na especialidade de fundo e de maratona, com os pomos designados no campeonato do Colombófilo, também no distrito, além das já realizadas por zona e bloco, também exclusivamente para efeitos dos campeonatos nacionais. Também no campeonato do Pomboás serão realizadas classificações paralelas apenas por prova nas especialidades de velocidade, meio fundo e yardings, também no Pomboás de zona, para além das já realizadas de bloco, exclusivamente para efeitos dos campeonatos nacionais. Serão realizadas classificações apenas por prova, na especialidade de fundo e de maratona, também no Pomboás, de distrito, além das já realizadas de zona e bloco, exclusivamente para efeitos dos campeonatos nacionais. O calendário da Associação de Lisboa para 2024 foi aprovado por 204 votos a favor contra 48 contra, portanto, por mais de 80% dos votantes. Terá 27 provas com inscrições facultativas, 22 provas realizadas ao sábado e apenas 5 provas realizadas aos domingos, por impossibilidade logística, libertando sempre que possível o dia de domingo para as famílias, dinamizando o melhor possível a colombofilia tradicional lisboeta e potenciando o melhor possível os pomos de Lisboeta para efeitos de exposições nacionais e olímpicas. São 12 provas de velocidade, 5 provas de hotspot e 7 provas da especialidade de velocidade. São 8 provas de quilometragem de meio fundo, uma prova top 10 e 7 provas da especialidade de meio fundo. E são 7 provas da especialidade de fundo, incluindo as 2 provas de maratona superiores a 700 km. Em termos de zoneamentos, o distrito vai estar dividido pela primeira vez em 2 zonas de norte para sul. Dentro de cada uma das zonas existirão 3 blocos e 5 grupos, totalizando 6 blocos e 10 grupos de coletividades. Ao longo deste nosso mandato, foram abertos pela Associação de Lisboa 3 processos disciplinares. O Colombófilo Paulo Rocha recorreu para os órgãos competentes da Federação da suspensão de 4 anos que o Conselho de Disciplina da Associação de Lisboa lhe havia aplicado. Os órgãos da Federação mantiveram a suspensão de 4 anos ao Colombófilo Paulo Rocha. O diretor Carlos Cardoso, no âmbito do mesmo processo do Colombófilo Paulo Rocha, recorreu para os órgãos competentes da Federação da suspensão de 1 ano que o Conselho de Disciplina da Associação lhe havia aplicado. Os órgãos da Federação mantiveram a suspensão de 1 ano ao diretor Carlos Cardoso. O Colombófilo Mauro Aniceto recorreu para os órgãos competentes da Federação da suspensão de 4 anos que o Conselho de Disciplina da Associação lhe havia aplicado. E o Conselho de Disciplina da Federação comunicou-nos no final deste mês de agosto, 2 anos após ter recebido este mesmo processo, que manteve a suspensão de 4 anos ao Colombófilo Mauro Aniceto que o Conselho de Disciplina da Associação havia aplicado. Estes são temas sensíveis, mas muito importantes para o nosso desporto e têm de ser de uma vez por todas abordados com frontalidade e verdade. Infelizmente, a estrutura federativa onde estamos inseridos não é célere na resposta a estes recursos e, ao serem tomadas decisões 2 e 3 anos após acontecerem os factos atentatórios à verdade desportiva, perde-se a verdadeira aplicabilidade da sanção, porque o tema arrefece e os arguidos em questão vão participando nas campanhas desportivas como se nada tivesse acontecido. Ao contrário do que as pessoas pensam e escrevem, estes temas de fiscalização não se extinguem em um só dia. É tudo um processo. A primeira fase do processo é analisar constantemente os resultados. Os órgãos sociais da Associação de Lisboa estão preenchidos nos vários órgãos por pessoas que são muito bons colombófilos. E, normalmente, os muito bons colombófilos têm a maior sensibilidade desportiva para analisarem questões desportivas. Analisar os resultados, analisar as provas, os pomos isolados, onde eles são constatados, de que lado estava o vento nesse dia, comparar as médias de voo, analisar os pomos que desatam a vencer provas consecutivas, que idade têm esses pomos, que performance tiveram nos anos anteriores, etc. É extremamente difícil que pomos sem prémios no seu primeiro e segundo ano de competição consigam no terceiro ano de competição serem os melhores do distrito em provas de curta quilometragem e em médias normais. É também extremamente difícil haver pomos em provas normais de curta quilometragem
e com médias perfeitamente normais a vencerem com 100 e 200 metros por minuto de avanço dos demais milhares de pomos em prova. É possível, mas é extremamente difícil. Tem de ser analisado numa primeira fase do processo e fiscalizado numa segunda fase do processo. Não com o objetivo de andar à caça de alguém, mas com o objetivo de credibilizar os resultados da entidade organizadora, a Associação Colombófila Distrito de Lisboa e desses próprios colombófilos. Por exemplo, no processo do colombófilo Mauro Aniceto, a primeira fiscalização foi feita ainda antes da pandemia. E foram em vários momentos. Houve momentos em que fomos confrontados com um ajustamento totalmente correto, houve outros momentos em que fomos confrontados com um ajustamento com irregularidades. Além da presença de membros da direção e de membros do Conselho Desportivo da Associação, também dos delegados de solta e dos funcionários da empresa transportadora, tivemos ainda a presença de diretores e de colombófilos oriundos de outro distrito nos atos de fiscalização. As caixas de transporte de todas as associações distritais são estanques. Elas não têm fundos falsos. Após serem retirados todos os pomos de uma qualquer caixa de um qualquer distrito, registados competentemente os números das anilhas oficiais de todos os pomos de cada uma das caixas, assim como feita a leitura dos códigos desses chips, filmados e fotografados estes atos, testemunhados estes atos por uma dezena de pessoas, até as caixas estarem totalmente vazias, a pergunta que urge fazer é: onde se encontra o pomo X ou o pomo Y que consta nas listagens de enlistamento e não estão dentro das caixas? Não podem estar por baixo das grades e dos cartões. Se o pomo X ou Y não está em todas as caixas da coletividade H, logo não está na galera dessa associação. Se não está na galera dessa associação, logo não estará na manhã seguinte no local de solta. E se não está na grelha de partida da solta, como é que pode o pomo X ou o Y cortar a meta no dia seguinte, sendo constatada horas de pontuação do colombófilo Z? De uma vez por todas, vamos acabar com os cenários patéticos que se falam e se escrevem para tentar desculpabilizar o óbvio e que não se deve nem se pode ser desculpabilizado. Entre membros da direção e do Conselho Desportivo da Associação de Lisboa, delegados de solta, motoristas de uma empresa transportadora, diretores e colombófilos do distrito, chegámos a ser 12 pessoas presentes. Registados todos os números de todos os pomos pertencentes a cada uma das caixas de uma coletividade. Registados os códigos de todos os chips desses mesmos pomos. Confirmados todas as listagens de enlistamento e listagem de numeração e ordenação de caixas. Filmados e fotografados estes momentos. E, por fim, carimbados e assinados por todos os presentes os documentos de conferência e digitalizados para a Federação. Ainda durante a mesma madrugada, ainda antes da solta e da chegada dos pomos. Não temos conhecimento e temos sérias dúvidas que na colombofilia portuguesa tenha existido no passado uma fiscalização tão bem executada e tão completa como as da Associação Colombófila Distrito de Lisboa. Estes senhores, que foram agora condenados no âmbito destes processos disciplinares, pelos órgãos também da Federação, podem recorrer à vontade internamente para outros órgãos ou tribunais. Podem dizer ou pensar que vão processar os diretores da Associação de Lisboa, mas na verdade eles próprios têm plena consciência daquilo que fizeram e que nem eles próprios conseguem se convencer do contrário. Com as provas escritas, fotográficas e de vídeo que estão reunidas nos processos e também com as testemunhas presenciais que estiveram presentes nos atos de fiscalização, não será possível tornar factos verdade em factos de fantasia. Só vão perder tempo e dinheiro e não vão resolver o assunto grave que eles próprios criaram nas suas vidas. Só existem dois caminhos para quem comete erros graves desta natureza. Em consciência, assumir o erro, responsabilizarem-se pelos seus atos e virarem a página, cumprida a sanção de 4 anos de suspensão, e esperarem a melhor integração possível no regresso ao seio da colombofilia. Ou, em alternativa, auto-excluírem-se do desporto que feriram gravemente. O Regulamento Desportivo Nacional foi alterado e publicado pela Federação Portuguesa de Colombofilia em julho de 2023. É muito importante que os colombófilos e diretores das coletividades leiam com a devida atenção para estarem devidamente familiarizados e enquadrados nas novas regras da colombofilia. A coragem. O que falta na maioria das vezes no dirigismo colombófilo é coragem. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos difíceis para agir e enfrentar os problemas e os desafios com confiança. A coragem é necessária para tomar decisões importantes, decisões estruturais necessárias para a evolução de qualquer estrutura. O dirigismo colombófilo é um dirigismo demasiado politicamente correto, que tem muita falta de coragem em tomar decisões estruturais importantes para a urgente evolução do nosso desporto, porque teme que a fração A ou B do povo possa não gostar e, com receio de perder populismo, protagonismo e até votos, e uma posição de poleiro que pensa ser privilegiada no nosso meio, que é de dirigente federativo ou associativo, nunca temos a coragem para pôr em prática ideias, reformas e regulamentação pertinente e importante. Ao invés disso, mantemos-nos em modo demasiado politicamente correto e vamos nos arrastando durante sucessivos mandatos
e nestes pomposos cargos e adiamos e protelamos a evolução da colombofilia. Com tantas voltas e cambalhotas, nos últimos 10 anos, vamos em 2024 praticamente praticar a mesma colombofilia que praticávamos há 12, ou 16, ou 20, ou 30 anos atrás. Ou seja, investimos uma década de tempo e muitas centenas de milhares de euros. Demos uma volta a 360 graus e viemos parar praticamente ao mesmo ponto onde estávamos há 12, 20 ou 30 anos atrás. Cada Pombal, com a colaboração das coletividades e das associações, pode afinal ter as equipas que bem quiser, como era há 12, 16 e há 20 anos atrás. Cada equipa pode afinal ter os pomos que bem quiser no seu recenseamento, como era há 12 ou há 20 anos atrás. Pode afinal mandar os pomos que bem quiser, como era há 12 ou era há 20 anos atrás. Continuamos a pontuar com o mesmo número de pomos e da mesma forma como era há 12 ou há 20 anos atrás. Os campeonatos são exatamente os mesmos como era há 20 anos atrás. Que evolução teve o nosso desporto? A regulamentação da colombofilia portuguesa é nivelada pelo tipo de colombófilo que tem mais capacidade financeira e que tem mais estrutura nos seus pombais. Mas esse tipo de colombófilo representa apenas 5% da colombofilia. Não é o povo colombófilo, os seus bolsos e os seus pombais que têm que se adaptar e financiar as estruturas colombófilas da Federação e das associações construídas no passado. Porque vender anilhas por vender e encher galeras por encher não é a solução nem a salvação da colombofilia. É exatamente ao contrário. São as estruturas de colombófilas da Federação e das associações que têm que se ir adaptando ao povo e à sua realidade atual, tanto esportiva como financeira. Porque quando não houver povo, estas estruturas federativas e associativas morrem todas automaticamente. Quando tivermos a coragem de nivelar a regulamentação colombófila pelos 95%, que é o tipo de colombófilo que é o povo, a competitividade aumentará, logo aumentará a motivação dos participantes e, por consequência, as assistências diminuirão. Desejamos a todos os colombófilos e agentes da colombofilia uma excelente época desportiva 2024, em especial aos colombófilos lisboetas. Obrigado.